Então, hoje me compete finalizar este capítulo 5, o porquê do vegetarianismo. Para quem está pela primeira vez, nós estamos fazendo a leitura do livro Alimentação e Evolução Espiritual, do nosso irmão Edson Ramos de Siqueira, espírita, mas um professor, um veterinário, um estudioso ao longo tempo destas questões, quer dos animais, quer da alimentação. Não é por acaso, nós sabemos que nada acontece por acaso e com certeza não é por acaso que neste lar, nesta escola agora, este livro nos aparece, porque com certeza todos compreendemos que estamos sujeitos a uma perfeita programação de tudo aquilo que precisamos. Então, este livro nas nossas vidas vem bater-nos à porta, chamar-nos a atenção, abrir no nosso espírito um lugar para a reflexão àqueles a quem ainda não tinha sido dado fazê-lo. Pensarmos em nós como seres que estamos agora neste lugar, mas que vimos de um longo percurso evolutivo e nesse percurso evolutivo, sim, nós vivemos nesse reino, no reino animal, ao qual pertencemos, mas apenas agora neste estádio, nesta fase hominal, portanto com consciência, com pensamento contínuo. Vamos então hoje terminar este capítulo. Tínhamos ficado com uma frase na Gênese em que Kardec falava: a carne alimenta a carne. E aqui, de uma forma mais conclusiva, Edson nos faz entender melhor, mas ainda com o excerto da Gênese. Bem, a ciência da nutrição determinou que os nutrientes necessários à vida do corpo físico estão perfeitamente presentes nas dietas vegetarianas. Aliás, por incrível que possa parecer, essa constatação científica atual já tinha sido claramente abordada por Allan Kardec em 1868, no capítulo 10º de A Gênese. Vejam como Allan Kardec responde e analisa esta questão de uma forma tão simples para nós, à altura, para ser isto escrito à altura e nós hoje podermos compreender. No pão e nos legumes que comemos, não há certamente nem carne, nem sangue, nem ossos, nem matéria cerebral. E, no entanto, estes mesmos alimentos vão produzir essas diversas substâncias, pela transformação de seus elementos constitutivos, mediante a sua decomposição e recomposição no trabalho da digestão e elaboração orgânicas. Então, era isso que Kardec nos queria dizer. De facto, nós não precisamos da carne, precisamos dos constituintes que nos são necessários para a nossa alimentação. Dessa forma, a opção é de cada um, bem como a responsabilidade pela escolha. Não atribuamos a uma palavra ou a uma frase mal interpretadas a razão da relutância em transformar nosso comportamento alimentar. O que é importante, isso sim, independentemente do hábito ingestivo, ser omnívoro ou vegetariano, é consultar um nutricionista, pois tanto um como o outro podem padecer de desequilíbrios nutricionais sérios se a dieta não for corretamente balanceada. As questões nutricionais das dietas vegetarianas serão discutidas no próximo capítulo. Mas nós podemos, sobre esta questão do equilíbrio das dietas, compreender que na nossa dieta omnívora nós comemos com equilíbrio. Nós ainda não sabemos devidamente ter uma alimentação equilibrada e saudável, não é verdade? E muitas vezes só somos levados a ponderar no equilíbrio da nossa dieta omnívora quando confrontados com um problema.
que nos põe então freio e travão aos nossos hábitos desregrados. Ou comemos demais, ou temos hábitos de comer determinados alimentos em detrimento de outros. Portanto, aquilo que o nosso irmão aqui nos chama a atenção é que fazer uma dieta ou outra é uma escolha nossa e que qualquer dieta que nós façamos, ela deve ter um equilíbrio. E nós vemos, pelos nossos hábitos alimentares, a quantidade de doenças que nós provocamos. Portanto, sempre que há excesso, sempre que há abuso, há as consequências deles. A jornalista e escritora Andrea Franco Lopes, seguidora da doutrina espírita, escreveu uma obra na qual reuniu o depoimento de 236 pessoas que assumiram o vegetarianismo, comportamento que, segundo ela, mudará o mundo. Deste livro, selecionamos pequenos trechos de algumas entrevistas realizadas pela autora, os quais relatamos a seguir. E, a partir de agora, vou ler esses depoimentos que fizeram diferentes pessoas, das mais diferentes profissões, desde estudantes, ginastas, desportistas, professores, médicos, arquitetos, artistas, uma gama infinda, e aqui tive o cuidado de perceber que há um total equilíbrio entre homens e mulheres. Portanto, partimos do princípio que também houve essa preocupação da jornalista. Em relação também a esta questão de sermos chamados à reflexão. Nós sabemos que os nossos costumes, os nossos hábitos, nós temos muita relutância em alterá-los. Nós demoramos muito tempo em alterar os nossos hábitos. De toda a natureza, quanto mais ainda os alimentares. Se nós temos a oportunidade de viver bem sem precisar matar, por que fazemos isso? É uma questão que nos deixa Alina Faustino, estudante. De facto, se nós podemos viver bem sem precisar de matar, por que ainda fazemos isso? Tornei-me uma pessoa mais consciente em relação ao impacto das nossas ações individuais dentro de uma perspectiva coletiva. É importante fazer escolhas e não necessariamente seguir o fluxo que nos é imposto pela sociedade. Ana Maria Drummond, administrativa de empresas. E este depoimento fez-me lembrar de algo que nós aprendemos na doutrina espírita como normose. Nós fazemos as coisas que toda a gente acha normal e vamos atrás de toda a gente, sem usar a nossa capacidade reflexiva. É importante fazer escolhas e não necessariamente seguir o fluxo que nos é imposto pela sociedade. Passei a vida toda tentando mudar o mundo, quando, na verdade, a maior mudança que eu poderia ter feito era em mim mesmo. André Castaigne, publicitário. Então, de facto, nós não precisamos de mudar o mundo, mas o mundo que nós temos ao nosso alcance para mudar é o mundo que nós somos. Um mundo que nós ainda desconhecemos, mas este mundo, sim, nós podemos trabalhar nele, refletir e mudar. Infelizmente, existe o especismo, a sensação do ser humano em controlar as outras espécies. Eu sou humano, portanto, posso mais que as espécies inferiores. É uma discriminação que se iguala ao racismo e ao sexismo, diz Andrea Dubsky, analista de marketing. Então, ser maior, que é esta ideia, nós ainda cultivamos, a espécie humana é a maior e pode ser racista, sexista e especista, como ele aqui nos diz, como se as outras espécies não fossem importantes. Nós somos os mais importantes, os que somos deste ou daquele grupo. Um vão engano, um vão e doloroso engano, porque todas as espécies, de facto, são criação divina, são espécies que nós sabemos em evolução,
E, no caso dos animais, nós percebemos é mesmo aquele estádio que antecede o nosso estádio. Então, ser maior deve ser sinónimo para nós de ser melhor. Ser melhor, não é? Porque se aprendermos a ser melhores em cada dia, amaremos e cuidaremos. O maior benefício do vegetarianismo é a alimentação saudável, que faz o organismo trabalhar de forma mais harmónica e leve. Mas, acima de tudo, ele busca mais e mais uma vida ética, sem matanças desnecessárias. Ou você encara os animais como objetos, ou vai se tornar vegetariano. Angélica Pedroso, artista plástico. Então, de facto, ou nós começamos a perceber quem são os animais e que são seres que nós já vimos e continuaremos a ver, que sentem, pensam dentro da sua capacidade, têm já a capacidade de programar ou de planificar pequenos atos. Somos nós, lá atrás, em evolução. Acredito que a alimentação vegetariana me liberta, trazendo harmonia e respeito à própria vida. Chegará um dia em que cada ser humano verá que não existe amor em um pedaço de carne sangrenta. Ariadne Dalfré, enóloga. Os maiores benefícios da dieta vegetariana são saúde, paz interior, facilidade de vida espiritual, vida mais longa, bem-estar, respeito para com outras entidades vivas e autoconhecimento. Aruna Devi, professora de inglês, chefe de cozinha indiana ou vegetariana. Então, nós, e curiosamente, aqui irão aparecer outros depoimentos. Quem frequenta ainda a religião católica ou frequentou, lembra-se por certo da orientação de, antes da missa dominical, evitar a carne e comidas pesadas, não é? No sentido de mantermos o quê? O organismo, o corpo, mais limpo, mais liberto de energias densas. Antes deste livro, quando estudámos a missão do Espiritismo, do Espírito Ramatis, ele explica o porquê de algumas coisas que nós fazemos sem essa necessária reflexão. Então, é uma recomendação já para que nós tenhamos o nosso organismo mais limpo, mais saudável, não é? Só que em cada época nós somos chamados a determinados comportamentos. Agora, com certeza, somos chamados a mudanças e a reflexões mais profundas. O respeito a todas as formas de vida é fundamental para o convívio em sociedade. E o vegetarianismo é uma forma de respeito à natureza e seus seres. António Carlos do Nascimento Gonçalves, estudante, músico, lutador de Muay Thai. Acredito que a alimentação vegetariana me liberta, trazendo harmonia e respeito à própria vida. Chegará um dia em que cada ser humano verá... estou a repetir, perdoem. A partir de então, a paz do eu está comigo diariamente, com minhas preferências, atitudes e ações muito mais benevolentes do que quando ingeria carne. E, como consequência, alegria, felicidade e paz total. Ter consciência plena do homem nos aspectos físico, mental, espiritual e colaborar agindo para um planeta melhor. Elusa Fonseca Vinhati, instrutora de yoga. De facto, nós não somos só este ser físico. Nós temos agora esta dimensão física palpável, temos este corpo, mas somos um espírito, não é? Somos um espírito. Então, este convite ao equilíbrio e à harmonia a que nos é feito é algo que nós devemos considerar, porque aquilo que permanece em nós é o espírito. E aquilo que está na origem de tudo o que se manifesta no nosso corpo é o nosso espírito. Então, tratando dele e tratando de
o manter mais harmonioso, mais leve, mais subtil, nós com certeza viveremos melhor, mais harmonicamente. E se nós todos aprendermos a viver melhor, respeitando a vida, o nosso planeta também se tornará um planeta melhor. Na verdade, o reino humano é vegetariano, mas por causa da tradição secular e das propagandas falsas, todos acham que é normal comer carne, ou fumar, ou ingerir bebidas alcoólicas, ou viver na moda do momento. Mais uma vez a normose, não é? Nós vamos naquele fluxo por onde vão todos e não usamos a nossa lucidez, o nosso discernimento. Ou fazer qualquer coisa que densifique a nossa consciência, que deveria ser purificada para o trabalho interno com o divino. Quanta decadência existe nesta área, nesta era de desavenças e hipocrisias em que vivemos. Porque muitas destas coisas, irmãos, muitas destas coisas que são conhecidas sobre a forma como nos alimentamos, já são conhecidas daqueles que estudam, mas não vêm ser disseminadas para todos nós, porque nós preservamos a economia, a finança e o lucro acima da saúde, acima da harmonia, acima da paz. Ainda somos nós que pomos determinados valores à frente de outros e por isso continuamos a vender e a fazer como é tradição, mesmo quando já há conhecimentos sobre a terra e no meio de nós que sabem que é prejudicial à nossa saúde e ao nosso bem-estar. A dieta vegetariana permite que a nossa energia flua melhor no corpo, trazendo mais capacidade mental e facilitando a meditação prática que traz imenso crescimento e paz interior. Camila Bezerra, empresária e designer. E cá está, pus aqui neste comentário o jejum e a abstinência da carne para, de facto, libertar o nosso corpo antes das cerimónias, onde nós vamos buscar, de facto, a energia. Sentir mais aromas, despoluir o organismo, ter o paladar mais apurado, experimentar o poder de libertar-se de paradigmas, desenvolver um olhar mais terno em seu entorno e apreciar mais os animais. As mudanças são internas, principalmente espirituais e emocionais. As mudanças físicas são uma consequência, uma bonificação, um presente. A maior lição é a paz. Ser vegetariano é poder praticar uma escolha, um sentimento. Cristiano Buarque, instrutora de yoga. E mais uma vez, estas mudanças que são internas, porque cada um só opera a mudança em si mesmo, não tem como operar a mudança dos outros. Sempre que almejamos alcançar algo, nós temos que partir em sua busca. Se fizermos esta mudança do sentimento, da tomada de consciência, se de facto aprendermos a libertar-nos, as mudanças físicas virão por acréscimo, são uma consequência. Porque nós sabemos que tudo o que se manifesta no corpo tem origem no espírito. Ser vegetariano hoje é ser um ativista da paz, do respeito e do amor à vida. Quando se ama a vida, seja ela de qualquer forma, com certeza a gente busca o melhor para preservá-la e protegê-la como um dom precioso. Algumas pessoas criticam só porque não conhecem e não tiveram a oportunidade de sentir os seus benefícios. Creio que todos que conseguissem ficar 1 ano sem carne, jamais voltariam a ingeri-la. Cristiana Santini, professora. O maior benefício de ser vegetariano é não contribuir para um sistema perverso que explora a dor e o sofrimento de outros seres sencientes. Quem aqui esteve nas outras palestras já teve esta noção. Os nossos irmãos animais sentem
Então, todo o sofrimento que infligirmos ao animal, toda a dor, de facto é algo que fica também marcado em nós, fica marcado na psicosfera da Terra. O vegetarianismo será o equilíbrio da Terra em algumas décadas. Vegetarianismo é a contramão do declínio moral da sociedade contemporânea. Eder Sacchetti, técnico em enfermagem. Colocamos um sol dentro de nós a partir do momento em que ingerimos uma energia natural, que não vem do sofrimento e nem da artificialização da matéria. Edson Sá, designer gráfico, fotógrafo, produtor editorial e artesão. E eu lembro aqui uma frase lindíssima que já ouvimos ler aqui neste livro. Os produtos da agricultura são aqueles que guardam em si a energia do sol, não é? Uma energia que nos é essencial. Nós buscamos muito da nossa harmonia e da energia que nos alimenta no sol. Ser vegetariano significa ter força e coragem para tocar em pontos e apegos que muitas pessoas não querem nem olhar para não se incomodarem, que é aquilo que nós muitas vezes fazemos. Não quer saber, logo vejo, fica para mais tarde e vamos andando como se não tivesse a ver connosco, mas tem. Quem nos diz isto é um médico, coordenador do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. Ser vegetariano significa ter força e coragem para tocar em pontos e apegos que muitas pessoas não querem nem olhar para não se incomodarem. Existe um resultado perceptível no grau de consciência e de clareza mental ao se adotar uma dieta vegetariana. Gustavo Dauster, empresário. A verdadeira pacificação das pessoas só será atingida com a adoção do vegetarianismo em larga escala. Glauberto Broquetz, médico. Acredito que o vegetarianismo deixará em pouco tempo de ser uma opção e passará a ser uma necessidade. Nós todos tomaremos consciência plena. Quem nos diz isto é Isabela Pimenta, nutricionista e acupunturista. A sociedade passou, através dos séculos, cometendo atrocidades e aprendendo com elas. Espero muito o dia em que todos os povos parem de cometer essas torturas, parem de agir como se não tivéssemos consciência e que realmente honrem a denominação de ser racional. Janaína Tasca, arquiteta. E nós, não só na alimentação, mas em tantas coisas que vemos acontecerem no mundo hoje, neste mundo em que nós vivemos, nós pensamos às vezes que é como se não tivéssemos ainda a nossa consciência desperta. A força e a disciplina para olhar um pedaço de carne que você até então amava e dizer basta, vem do coração e não de uma obrigação ou modismo. Karina Expósito, nutricionista e instrutora de yoga. De facto, é no meu coração, no meu ser, na profundidade de cada um de nós que nós dizemos não. Não é da moda, nem de outra coisa qualquer, nem da obrigação. Quem é vegetariano não necessariamente é um ser melhor, um ser humano melhor, mas todo o ser humano que caminha na direção de tornar-se melhor deveria ser vegetariano. Luciana Ferraz, cientista social e professora de meditação. Meu equilíbrio interior foi sensivelmente mudado para melhor. Fiquei mais leve, mais tranquilo e mais pacífico. Ser vegetariano é entender as informações redentoras que estão à disposição de todos. É ser manso. É credenciar-se à cidadania terráquea do terceiro milénio. Magno Cardoso, analista de sistemas. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
E a mansuetude em nós passa, com certeza, pela adoção de muitos comportamentos de mansidão. Também este. Não somos donos da vida. Não cabe a nós, enquanto animais racionais, decidirmos pela retirada da vida dos animais não humanos. A dieta vegetariana é capaz de proporcionar equilíbrio espiritual. Mauri de Castro Azevedo, jornalista. A prática de viver em harmonia com os animais não humanos traz reflexos igualmente harmoniosos no convívio com os animais humanos. Renata Del Nero, revisora. Mudou tudo, principalmente minha maneira de ver o mundo, minha relação com os animais e a natureza. Tornei-me uma pessoa menos violenta. Não é preciso matar nenhuma forma de vida para se alimentar. Descobri nos meus estudos, na Brahma Kumaris, que cada ser vivo é uma alma dentro do corpo e que ao comer carne havia cometido uma violência ao obrigar a alma do animal a sair daquele corpo para que eu pudesse me alimentar dele. Ricardo Dre, médico. O vegetarianismo é a decisão mais simples de ser tomada e uma das mais importantes para que haja uma melhoria efetiva no mundo em que vivemos. Sara Buzo Adani, economista. Rajinder Palkari, presidente do IPCC, painel intergovernamental de mudanças climáticas, ligado à ONU, Organização das Nações Unidas, afirmou em relatório oficial que a mudança para uma dieta vegetariana contribuiria significativamente tanto para a redução da emissão de gases de efeito estufa, como para a diminuição da destruição dos habitats naturais. Esta destruição se deve ao desmatamento para a criação de rebanhos destinados ao abate, ou para o plantio de grãos utilizados para a alimentação animal. O IPCC, juntamente com o ex-vice-presidente norte-americano Al Gore, ganharam o Prémio Nobel da Paz em 2007. Não se observa, por todos os ângulos que se analise a questão alimentar, uma justificativa sequer moral ou espiritual para a ingestão de carnes. Haveria alguma justificativa nutricional? É aquilo que nós veremos no próximo capítulo. Meus irmãos, creio que todos estes depoimentos, todas estas ideias que nos deixaram outros seres que já estudaram, que já mudaram, que já sentiram, que alguns percebemos são cientistas e estudam aprofundadamente e há muito tempo estas questões, eles falam por si. Somos chamados à mudança. Sabemos que não mudamos de um dia para o outro, mas só mudaremos se ativarmos o nosso ser para isso. Que possamos levar estas mensagens em nós e nos possamos ir preparando para mudar. De facto, está em nós mudar o mundo que nós somos e mudar o mundo em que vivemos. Porque sabemos que quanto mais paz, mais mansuetude, melhor viveremos. Não é assim? Então, falta de convite, falta de subsídios, falta de ensinamentos, falta de exemplos, nós não temos. Temos tudo isso, porque quando estamos preparados para a mudança, somos convidados a fazê-la. E é isso que é feito aqui, nesta pequenina escola, neste lar que nos acolhe. Porque assim vamos passo a passo, mudando a nós e mudando as condições da nossa vida.